Vamos continuar nessa playlist sobre equação do primeiro grau. Bem, se você não assistiu aos outros vídeos, você pode aprender mais se voltar e pegar desde o início para não perder nada do conteúdo. Então vamos continuar. Nós já entendemos aqui o que é uma equação, nós já trabalhamos também o que é uma equação do primeiro grau e quais partes constituem uma equação, tá? Aliás, eu dou uma bugada no começo, assim, uma embolada na fala às vezes. Bem, então tá. O que acontece? Nós vamos ver agora o que é uma equação quais partes vão constituir uma equação. Isso vai te ajudar a entender quando eu estiver resolvendo, entender a minha forma de falar. Então vamos lá. Isso aqui já foi feito, nós fizemos juntos. Então vamos entender quais partes constituem uma equação. Bem, eu vou escrever aqui uma equação da forma mais geral possível. Essa primeira parte visa simplesmente que você entenda o que eu vou falar ao longo do tempo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui 3x mais 2y menos 7 quintos igual a 0,2x mais 4. Tá, então vamos entender isso, tá? O que acontece? O que você tem que entender? A primeira coisa é o que eu quero que você entenda quem que organiza a minha sentença. A minha referência é o igual, tá? A minha referência é o igual. Então nós vamos dividir o que está à direita do igual e dividir e dar um nome específico para quem está à esquerda do igual, tá? À esquerda, como é a primeira parte, esse pessoal todo a gente vai chamar de primeiro membro, tá? Primeiro membro. Esse aqui que está na segunda parte, que está à direita, a gente vai, como nós lemos sempre da esquerda para a direita, esse pessoal a gente vai chamar de segundo membro. Então responda na sua cabeça aí, tá? Qual é o primeiro membro da equação que está aqui? Eu espero que você tenha respondido 3x mais 2y menos 7 quintos e parado. Esse é o primeiro membro. Acabou. Não deixe a sua cabeça te confundir. Qual é o segundo membro dessa equação? 0,2x mais 4. Pronto, acabou. Não deixe de confundir. Bem, agora nós vamos dar um zoom e olhar só para o membro, tá? Porque os membros, eles também serão organizados. O que acontece, turma? Nota que a gente tem aqui algumas expressões muito parecidas, que tem nelas apenas uma multiplicação de números e letras, tá? Essas partes, geralmente separadas por sinais de adição e subtração, essas partes a gente vai chamar de termos da equação. Então, no primeiro membro, a gente vai ter 3 termos. A gente vai ter o termo 3x, vai ter o termo 2y e vai ter o termo menos 7 quintos. Nota que o mais a gente pode até omitir enquanto fala. O menos não pode não, tá, turma? Então, esse aqui são os termos. Por que isso? Para você conseguir conversar comigo, porque eu não vou ficar falando errado para você só para ficar mais simples. Eu quero que você aprenda direito. Tá, então tá, a gente olha para o segundo membro. Quais são os termos que eu tenho no segundo membro? Eu espero que você já tenha claro que é 0,2y. Isso é um termo. E o 4. 4 eu preciso falar o sinal? Não, porque ele é positivo, tudo bem, você não falar. Tá bom? Então, aqui são os termos também. Só que esses termos são os termos do segundo membro. Tá, turma? A priori, tá? A priori, esse é o essencial. Preciso que você saiba disso, que eu vou usar isso. Eu vou falar isso o tempo todo, tá bem? É comum, às vezes,
tá? Aliás, beleza, vamos continuar. Outras coisas que tem na equação. Nota, na equação, o objetivo nosso, a sentença tem que ser aberta, e a gente já viu que isso significa que tem que ter uma letra. Qual que é o nosso objetivo na equação? É descobrir o valor dessa letra, tá? Quando a gente tem algo que a gente desconhece, turma, é muito comum que a gente fale que é uma incógnita, tá? A própria definição da palavra incógnita, você vai procurar no dicionário, você vai ver que é algo desconhecido. Então, incógnita, tá? Vai ser o quê? Vão ser as letras que a gente procura o valor. Então, nessa equação, tem quais incógnitas? Eu tenho o x, eu tenho o y e eu tenho x também ali. Então, turma, eu vou parar de falar letras, simplesmente. Agora você já sabe o nome, tá? Você já sabe que esse pessoal aqui, trocar de cor para ficar mais claro, que esse pessoal aqui são as incógnitas. Incógnitas, tá bem? Então, tem quais incógnitas que a gente vai ter? A gente vai ter apenas x e y, tudo bem? São só esses valores que eu quero descobrir. Ok. Vamos lá ver se está tudo certinho. Por enquanto é só. Eu quero que você entenda isso. O que é primeiro membro? O que é segundo membro? Eu vou falar muito sobre eles. Quais são os termos da minha equação? Eu vou falar muito sobre eles, tá? E quais são as incógnitas? É um nome que eu vou usar bastante também. Eu quero que você preste atenção, tá bem? Então, só para ter certeza que você entendeu, então eu quero que você pense um pouquinho. Se precisar, pausa o vídeo. Se não precisar, segue, tá? Exemplos. E aí nós vamos fazer aqui. Eu quero que você me diga 3x mais 4 igual a 7x menos 8. Eu quero que você me diga quais são os membros. Pensa um pouquinho. Quais são os membros dessa equação? Qual é o primeiro membro? Ok. Agora, qual é o segundo membro? Beleza. Vamos conferir então. Primeiro membro, espero que você tenha percebido que é 3x menos 4. Quem organiza a conta é o igual. Segundo membro, 7x menos 8. Perfeito. Quais são, agora você dá uma pausa no vídeo, quais são os termos do primeiro membro? Perfeito. Agora vamos lá, vamos conferir. Espero que você já tenha pausado o vídeo. Agora, os termos. Bem, no caso do primeiro membro, a gente vai ter dois termos, que é o 3x e o 4. No segundo membro, a gente vai ter dois termos, que é o 7x e o menos 8. Tá? Eu espero que você tenha entendido isso. Se não tiver ficado claro, escreve aí para eu conseguir saber. Agora vamos sobre as incógnitas. Quais são as incógnitas? Tá? Bem, nesse caso, a gente tem uma incógnita só. Tá? E são os tipos de equações que a gente vai resolver no começo, são só com uma incógnita, tá, turma? A gente tem apenas a incógnita x. É o único valor que eu desconheço. Pois bem, é isso. Espero que você tenha entendido essa parte, que é muito simples, tá bom? Então vamos lá. O que é uma raiz? O que é a raiz de uma equação? Observa que lá no começo, quando eu fui explicar o que era uma equação, eu coloquei para vocês alguns exemplos, tá? E um desses exemplos era assim: 3 vezes 2 mais 8 é igual a 9. Só que a gente viu, 3 vezes 2 é 6. 6, quando eu somo 8, não dá 9. O que eu falei? Que nesse caso a gente tinha uma sentença que era falsa, mas não tinha deixado de ser uma sentença. O que acontece, turma? Vamos lá. Eu vou construir uma equação.
A equação que eu vou construir é 3x mais 8 é igual a 9. Eu vou melhorar um pouquinho. Vou colocar 3x mais 8, não. Vou colocar 3x mais 6. Tá bom? 3x mais 6 é igual a 9. Observa só. Se o valor de x, o x é um número que eu não conheço. Se esse valor de x for 3, 3x, turma, é 3 vezes x. Então, eu vou ter 3 vezes o valor de x que eu escolhi, que é 3. Vou escrever em azul. 3 vezes o valor de x, que é 3, mais 6, igual a 9. É isso que eu teria, tá? 3 vezes 3, a gente já sabe que é 9. 9 mais 6, a gente sabe que não é 9. Logo, nesse caso, turma, a sentença é falsa. Quando x for 3, a sentença vai ser falsa. Então, o que eu quero que você entenda? Tá? Que, dependendo do valor que eu coloco ali, para x, eu vou ter algumas opções que vão chegar a um resultado que é o falso. Porém, vamos substituir x por 2. Aliás, por 1. O que vai acontecer se eu substituir por 1? Tá? 3 vezes o valor de x que eu escolhi, que é 1, mais 6 é igual a 9. Então, 3 vezes 1 é 3, mais 6, que é igual a 9. Logo, nesse caso, a sentença é verdadeira. Observa que quando x for 1, a nossa sentença é verdadeira. Tá? Por que é importante isso? Porque eu quero que você entenda o que é resolver uma equação. Resolver uma equação é encontrar o valor de x, que a sentença vai ser verdadeira. Nesse caso, o valor de x é 1, porque 3 mais 6 é 9. X pode ser 3? Não. Por que x pode ser 3? Porque aqui eu teria que 9 mais 6 é igual a 9. Isso é uma informação falsa. Tá. O que é a raiz de uma equação, turma? A raiz de uma equação vai ser simplesmente o valor de x para o qual a equação expressa uma sentença verdadeira. Expressa uma sentença verdadeira. Não, professor, mas que horrível esse nome. Bem, você não precisa sofrer com essa forma completa de falar. O que você precisa entender? Como testar se algo é raiz. Como que eu testo? Substituindo. A equação que a gente partiu não era essa? É 3 vezes x mais 6 tem que ser igual a 9. Então, eu testo o meu valor. No caso, testando, a gente viu que x não é raiz. E, por outro lado, a gente viu que 1 é raiz, tá? Uma coisa interessante que eu vou colocar de extra, tá? Uma observação que eu quero colocar a mais aqui. Uma equação do primeiro grau, se ela tiver solução, ela vai ter uma única solução. Então, em uma equação do primeiro grau, em uma equação do primeiro grau, caso haja solução, a solução é única. Haja solução, tá? Solução, turma, é a raiz, tá? Se eu conseguir encontrar a raiz.
A solução é única. Pronto. Então, turma, eu vou parar esse vídeo também e a gente vai para o outro, tá? Meus vídeos não costumam ser tão curtos porque eu quero explicar tudo. Eu não sei ficar fazendo resuminho, mas eu gosto de fazer uma aula bem feita. E uma aula bem feita a gente não consegue fazer em 2 segundos, tá bom? Então vamos seguir.